I want to continue our discussion and I want to do two things today. Continuando a nossa conversa, duas coisas para hoje. I want to continue the discussion on status, Continuar falando sobre status. and I want to also give an example of how to negotiate those status differences if you're young or what people think of you versus what you've been assigned to do. E eu quero, a partir daí, discutir sobre essas negociações de status. Vamos supor, você é um jovem, uma pessoa que tem uma determinada função, e o que se espera de você, como você negocia isso tudo. And then the last part, I want to give you some tools to be able to study people. Eu quero, no fim, dar para vocês algumas ferramentas que te permitam estudar as pessoas. Sometimes it's easy to see this, especially my experience being overseas, as, oh, that's something for overseas. E aí, às vezes, por conta da experiência que ela tem com essa missão para o lado de lá, né, no exterior, você pensa, isso é coisa para quem vai para o exterior. Não. So I'll also give you some examples of how some of our students have put these principles in their own church planting strategies. E eu quero até oferecer alguns exemplos de como alguns alunos e alunas empregaram esses conceitos, essas ferramentas nas suas experiências de plantação de igrejas. So the tools I will talk about is how can you listen to people and know their values, the symbols that are important, the social structures, so that you can be effective in reaching different kinds of people. Então eu quero que você aprenda com isso, né? Como ouvindo e conversando e convivendo com as pessoas, você descobre o status, a visão social que ela tem, os símbolos que os valores que ela tem, os símbolos, e como isso pode te tornar mais eficaz aí na sua atuação. Okay. If you remember, we talked about status achieved and ascribed. So things like ascribe, if you're a man or a woman, your age. Falamos, vocês devem lembrar, sobre status atribuído e status conquistado. Por exemplo, se é mulher, é um status atribuído, né? Sua faixa etária, etc. Also ethnicity, maybe where you live, place of birth, those are ascribed statuses. A etnicidade e o local onde você mora são status atribuídos. Many times, ascribed status is more important to people and how they perceive you than achieve status. E, olha, na maioria das vezes o status atribuído é aquele mais importante para as pessoas, para te situarem, decidirem quem você é, do que o status conquistado. For instance, even though I had doctorates, because I was single and unmarried, I was still more a young person than I was a professional. Mesmo, por exemplo, lá onde eu convivia, né? Mesmo tendo doutorado e tudo mais, por fato de ser jovem e solteira, isso acabava me relegando mais a esse papel de irmã menor If you look at Paul's instruction to Timothy, Timothy also had some of those same issues. Se você vê lá as orientações de Paulo a Timóteo, parece que Timóteo estava passando por situações similares. Timothy was in a very difficult city, Ephesus. Timóteo servia em Éfeso, uma cidade muito complicada. If you have any doubt, read Acts 19. Se você não tem alguma dúvida, dá uma olhada lá em Atos 19. So there were heresies and there were different disagreements and conflict within the church. Havia heresias, discordâncias, conflitos dentro da igreja. And we know from Paul's writing Timothy, he was a young person. E sabemos pela escrita de Paulo que Timóteo era jovem. And he had older people in the church. E tinha gente mais velha que ele na igreja. And so even though he was Paul's disciple, he still had to negotiate his age. Então, mesmo sendo um discípulo de Paulo, ele precisava negociar essa questão da sua faixa etária, da sua idade. What's interesting to me is one of Paul's comments to Timothy is don't treat older men harshly. E, por exemplo, tem lá um conselho de Paulo bem curioso, né? Não trate de maneira brusca as pessoas mais velhas. But treat them as a father. Trate-os como um pai. So learning how to be able to correct someone who's older in a culturally appropriate way. Ou seja, aprenda a corrigir uma pessoa mais velha que você de uma maneira apropriada à cultura. So you all, many different cultures and your own culture have different ways of generations talking to one another.
Todas as culturas, e a nossa inclusive, têm as maneiras distintas de que uma geração se comunica com a outra. Jeito certo de falar, né? So what we want to look at is what if you're an elder or a pastor, but people see you as a young person? Vamos supor, você é um pastor, uma pastora, um presbítero, uma presbítera, mas e se as pessoas te enxergam apenas como um jovem ou uma jovem? Or especially if you're a woman and perhaps you're not as respected as a woman pastor. Ou por ser mulher, talvez você não seja tão respeitada como pastora. Or perhaps you're from a region that is not very socially prestigious. Ou você vem de uma região do país que não tem aquele prestígio social. So what we want to think about your own statuses, how people see you. Então, pense sobre os seus status, em como as pessoas te veem. Many times education is not how people see you. E muitas vezes a sua formação não é a maneira que as pessoas te avaliam, te veem. But they see if you're married, how old you are, if you're part of the community, if you have children, etc. O que às vezes as pessoas são preocupadas é se você é casado, se você é jovem, se você tem filhos, se você já é parte da comunidade ou não. So sometimes expectations of people will be based on your ascribed status. Então, muitas vezes as expectativas das pessoas quanto a você serão baseadas no status atribuído. Versus your achieved status. Ao contrário do seu e não do seu status conquistado. But even with your achieved status, being a pastor, or elder, or having education, mas mesmo esse seu status conquistado, sou um pastor, sou um presbítero, presbítera, tenho uma certa formação acadêmica. people will have expectations of you that you may have never thought of. Mas, diante disso, pode ser que as pessoas tenham lá algumas expectativas que você sequer imagina. They may expect you to do certain things, for instance, be available or whatever expectations of pastors and be involved in different things. E as pessoas e as comunidades têm as expectativas, você é um pastor, então você tem que ter essa disponibilidade, tem que fazer isso ou aquilo, né, dentro da igreja. Since I'm not from this culture, I'm not sure what expectations people have of pastors. Bom, como eu não sou dessa cultura, eu não tenho assim, não me sinto segura de dizer quais são as expectativas que as pessoas têm quanto a um pastor ou pastora. If I came as a pastor, first thing I would want to learn is what do people expect. Se eu fosse um pastor ou pastora, a primeira coisa que eu ia tentar descobrir é o que as pessoas esperam de mim. Because people will judge you not based on what you think you should do, Porque as pessoas não te julgam com base naquilo que você pensa que deveria fazer, but what they expect you to do. e sim aquilo que elas esperam que você faça. One thing when I taught large undergraduate classes, Quando eu dava aula aí a grupos grandes de alunos de graduação, I would have students write their objectives. eu pedi que os alunos escrevessem lá, meus objetivos. Because sometimes that would allow me to see what they were expecting from the class versus what I had planned for the class. Porque isso me dava também a oportunidade de vasculhar ali o que eles esperavam desse curso, além daquilo que eu tinha colocado como expectativa. So, your role performance is defined by the people who have these expectations. Então, a sua performance no seu papel tem a ver com as pessoas e as suas expectativas a esse respeito. You may think you're a very good pastor because you preach very well. Pode ser que você pense, não, eu sou um excelente pastora, porque eu prego muito bem. But if your church expects you to have prayer meetings every morning, Mas se a igreja tem expectativa, não, o pastor, a pastora tem que fazer reunião de oração todo dia de manhã. and you don't meet those E expectations, se você não atende essa no matter how expectativa, well you preach, you are not a good pastor. não interessa, você pode ter o melhor sermão do mundo que você não vai ser um bom pastor, uma boa pastora aos olhos deles. Make sense? Ok? Faz sentido, gente? So one of the things is not so much what we think, Então, a questão assim, não é tanto o que a gente pensa, but finding out what people think. mas tentar descobrir o que as pessoas aí pensam. And I'll show you some ways of doing that at the end of the lecture, how we can study and listen to what people expect. E aí, no fim da palestra, eu ofereço aí umas maneiras da gente escutar e descobrir o que as pessoas estão esperando.
So, I want to look at these relationships. When you think about it, the church not only has social relationships, but think about it, it has economics, right? You give a tithe, you have money for mission, so money is involved. So there's expectations of how people give money and what it's used for. Por exemplo, vocês viram essas relações todas que nós já falamos? E vamos pensar na questão da igreja. A igreja também tem uma dimensão econômica. As pessoas dão lá o seu dízimo, a sua contribuição, o dinheiro é usado aí para missão. As pessoas, ao darem o seu dízimo, têm alguma expectativa sobre o uso que esse dinheiro deveria ter, etc. Same with political. We make decisions in the church. People have expectation how those decisions should be made. No que diz respeito à política, as pessoas têm dentro da igreja expectativas quanto à maneira de tomar decisões dentro da própria igreja. Isso é uma expectativa política. Think about a time when somebody made a decision that you thought you should be part of that discussion. Pensa assim, de repente tomaram uma decisão e você diz assim, não, eu devia ter feito parte do pessoal que discutiu essa decisão. Anybody experienced that? Já aconteceu com você sentir deixar de fora esse uma decisão aos seus olhos importante? We go, how did they make that decision? They didn't ask me. Como é que eles fizeram isso? Eles nem me perguntaram. Right? We kind of have that. Okay, and kinship. Do you realize we call each other brothers and sisters? E claro, essa questão de relacionamentos assim, quase parentesco, né, é uma questão assim, chamamos uns aos outros de irmãos e irmãs. And if we call each other family, how does the culture expect us to behave as family? Já que nós temos essa nomenclatura familiar, nos chamamos de família da fé, como é que a cultura espera que essa família se porte? I thought of all of you, your wonderful family celebrations on holidays. Vocês falaram aí várias, né, dessas maravilhosas celebrações familiares aí em situações festivas, tipo Natal. One of my friends had a church in Kentucky. Um amigo meu estava numa igreja no Kentucky. And he had a high percentage of immigrant laborers from Mexico at his church. E lá na igreja dele frequentava uma grande quantidade de trabalhadores imigrantes do México. They came every week. Semanalmente eles vinham. And so one of his studies is he began to get their stories. E aí, partindo desses estudos, assim, ele começou a conversar com eles para descobrir as histórias dessas pessoas. What he didn't realize, but as he listened to stories, is they came because they had a meal after the service. E aí ele descobriu, conversando com eles, que na verdade eles iam para o culto porque no fim tinha uma refeição. They missed their family, and the church felt like family when they ate together. Eles sentiam falta da família deles, que tinha ficado no México, e já que a igreja partilhava uma refeição junto, isso parecia uma família para eles. When he realized that's why they came to church is because they came to be a part of a family. Então, quando ele percebeu que as pessoas vinham porque queriam fazer parte de uma família, he began to think of other things they could do to continue and make that much more intentional of becoming a family to these men. Então, por conta disso, ele começou a descobrir maneiras de tornar isso algo mais intencional, mais, né, planejado, para intensificar isso, dessa sensação de que esses homens podiam ser parte de uma família. Your challenge will be to what are people needing? Então, assim, seu desafio é o que as pessoas precisam? What are they looking for in a church? O que elas estão procurando, o que elas esperam de uma igreja? What are they looking for in relationships? O que elas esperam num relacionamento? And it may be you have to go outside the church walls E pode ser que você tenha que sair aí dos muros da igreja to reach people. para alcançar as pessoas. But I want to give you an example of just how I had to negotiate being young and single and being considered a young person. Então, eu vou partilhar agora com vocês um pouco da minha experiência sobre ser jovem, solteira, e como eu negociava isso dentro da cultura que eu estava. So that's how Tagal saw me. É assim como me viu em Tagal. Bible Society and my boss saw me as the consultant, anthropologist, and linguist. O meu chefe, a Sociedade Bíblica, me viam como uma consultora, linguista, antropóloga.
So there were certain expectations from one group of people Então, esse grupo de pessoas tinha essa expectativa quanto a mim. and another set of expectations from a different group of people. E havia, porém, um outro tipo de expectativas de um grupo distinto. Sometimes these expectations conflicted. E havia conflitos entre essas expectativas algumas vezes. But we find ourselves negotiating these different expectations, especially as you go into new areas. E, especialmente quando você chega numa nova área, você se vê tendo que negociar essas expectativas aí, às vezes em conflito. One of the first questions as you go to a new place is, who am I and how do I fit in that society? A primeira pergunta que você se faz quando chega num novo ambiente é assim: quem sou eu e como eu me encaixo nesse ambiente ou nessa sociedade? Or neighborhood. Ou vizinhança. You know, so you have to think of neighborhood or where your church is. What do people expect of you? Então você se pergunta ali na sua vizinhança ou na sua igreja, o que as pessoas esperam de mim? Pastors, Toggle pastors realized that people did not understand a pastor not participating in working in the field. Por exemplo, lá em Tagal é incompreensível para as pessoas que o pastor, a pastora não participem lá nas atividades de semear, de cuidar dos campos. So pastors in Toggle culture who were doing church planting would participate and grow their own food. Então, nesses ambientes em Tagal, os pastores e pastoras que participam da cultura precisam semear e colher a própria comida. So out in the field, they were with everyone else doing the same thing, planting and weeding and harvesting. E lá nos campos, eles estavam junto com os demais, plantando, arrancando erva daninha, colhendo. Usually it took a couple of years, but once they had conversations out in the field, às vezes demorava alguns anos, mas depois que eles tinham esses papos aí nos campos, people would come into the church. aí as pessoas vinham para a igreja. But people would not come into the church Mas as pessoas não vinham para a igreja until the pastor went out in the field. até que o pastor tivesse saído ao campo, literalmente. I think there's a principle there for us. Isso é um princípio para nós. At least in the United States, less and less young people are coming into the church. Por exemplo, nos Estados Unidos, menos jovens têm entrado na igreja. We have to find where they are Nós precisamos descobrir onde eles estão, onde elas estão, and go and participate in those environments. e precisamos chegar e participar desses ambientes onde elas estão. So in my case, who was I? I became a younger sister. Então, no meu caso, por ser quem eu era, eu me tornei a irmã mais nova. I had to learn to be a younger sister. Eu tinha que aprender a ser essa irmã mais nova. I had to learn to be a part of a family. Eu precisei aprender a fazer parte de uma família. That had both economic and political consequences. Yeah. Isso tinha repercussões políticas e econômicas. For one thing, as an American, being very individualistic, Mas assim, nós americanos somos bastante individualistas. I have my stuff. Eu tinha as minhas coisas. I remember going out to the village with my hammer. Eu lembro assim, eu ia lá para a aldeia com o meu martelo. Somebody came to my house and wanted to borrow my hammer. Aí alguém veio, bateu na minha porta e disse assim: empresta o seu martelo. After a couple of weeks, it hadn't been returned. E depois de umas semanas, a pessoa não tinha me devolvido. So I went to my neighbor and I said, I need to use my hammer. Aí eu cheguei no meu vizinho e disse assim: eu preciso usar o meu martelo. And he said, so sorry. Ele disse: desculpa aí. It's in the field with so-and-so who had borrowed it from so-and-so. Olha, esse martelo está lá no campo porque o João emprestou do Carlos, que pegou emprestado do Guilherme. But no problem. Olha, não esquenta a cabeça não. Your neighbor has a hammer you can borrow. O seu vizinho ali tem um martelo, você pode pegar emprestado dele. I was a little angry. Eu fiquei meio brabinha, né? I wanted to use my hammer. Eu tinha aprendido a usar o meu martelo. They didn't see a problem. Estava tudo bem, né? As long as there was a hammer for me to use, no problem. Então assim, não, a gente empresta um martelo para você de boa, sem problema. But the expectation was because I was part of the family. Mas por que eles faziam isso? Porque a expectativa era como se eu fizesse parte da família. We shared things. É normal partilhar coisas nesse âmbito.
One of the interesting things is we had these gravity feed water system with PVC pipes. Eles tinham esse sistema baseado em gravidade, né, com canos de PVC. And the logging trucks would run over them and break them. E aí, assim, os caminhões passavam por cima desses canos e quebravam, né, os canos. So I would bring stuff from town to fix the pipes. Aí eu trazia algumas coisas lá da cidade para consertar esses canos. Well, people learned I had stuff to fix pipes. Aí o pessoal descobriu assim que eu tinha esse material de conserto de encanamento. So they would ask me to fix their pipes. E as pessoas começaram a vir me pedir, ó, você conserta aqui o meu encanamento? At first I was a little frustrated because I had enough to fix my pipes. No começo isso me frustrou um pouco porque eu tinha o suficiente para consertar os meus canos. But then I went, aha, Mas aí deu aquele estalo. I'm the village plumber. Agora eu virei a encanadora da aldeia. So I learned not to just buy enough to fix my pipes. E aí, assim, eu tinha o suficiente para consertar os meus canos. I bought extra so I could fix other people's pipes. Aí, assim, como próxima vez que eu fui, eu comprei cano suficiente para consertar também de outras pessoas. That became my role in the village. E esse foi o papel que eu assumi na aldeia. I was the village plumber. Encanadora. One of the few that had 2 doctorates. Com 2 doutorados. They didn't care I had doctorates, they cared I had plumbing. Assim, eles não estavam nem um pouco interessados com meus 2 diplomas de doutora. Eles queriam que eu fosse encanamento. So you never know what kind of relationship you will build and what people expect from you. Você nunca sabe que tipo de relacionamento você vai estabelecer e quais são as expectativas que as pessoas terão a seu respeito. It may not be because you rightly divide the word of God. You rightly? They're good preachers. Assim, quer dizer que você é um excelente pregador que expõe muito bem a palavra de Deus. It may be because you cook really good barbecue. Às vezes o interesse dos caras é que você faz um churrasco da hora. Take the win. That's an American phrase. Então, aceita isso aí. You know, that's a way of building relationships. Porque é assim que a gente... como é que é? Em vez de... As outras pessoas assim... Se joga, cara, porque é assim que você constrói um relacionamento. I promised him I was going to mess him up. Oh, no, I told him I'd do slang. Assim, eu falei que ia falar umas gírias com ele. Okay. Well, what was interesting is economically, Tagals also do things by group. Tagal tem esse aspecto econômico desse trabalho sempre em grupo. The Bible Society normally has individuals check translation. Normalmente, as sociedades bíblicas têm esse padrão assim de que uma pessoa que corrige as traduções, que revisa as traduções. I tried that. Tentei fazer isso. Nothing got done. E não aconteceu nada. But when they planned it, mas quando eles faziam isso, planejavam, we had 100 people checking translation together. A gente conseguia reunir 100 pessoas para checar a tradução. For 2 weeks, durante 2 semanas, we had checking sessions and revival meetings. Nós tínhamos aí essas sessões de revisão e depois encontros de avivamento. They held it during school vacation. Aí teve aquele período de férias escolares. So the most educated Tagals, the teacher, could come and participate. A gente fazia isso nesse período de férias porque isso garantia que os professores, que eram as pessoas com melhor formação em Togo, podiam também participar desse comitê. So for 5 years, então, durante 5 anos, they gave up their vacation eles abriram mão das suas férias to check translation. Para ficar revisando tradução. They were also the leaders of the church and held revival meetings. Eles também eram líderes nas suas igrejas e a gente fazia esses cultos, esses encontros de avivamento. And over those 5 years, we saw God bring revival to the Tagal church. E assim, durante esses 5 anos, Deus trouxe um avivamento àquela igreja de Tagal. There's more to that story, but teria mais a dizer, né? Mas the other decision, as a young person, who made decisions? Sendo uma jovem, eu tinha uma outra decisão importante. Justamente assim, quem toma as decisões? I assumed I did. Na minha cabeça era eu que tomava as decisões. After all, was the consultant. Porque afinal eu era consultora. But the Tagals, mas o pessoal lá de Tagal, I was a younger sister. vinha como irmãzinha mais nova. I had no authority.
não tinha a autoridade alguma. So I, like Timothy, Assim como Timóteo, had to learn how to be a good younger sister. assim como Timóteo, eu precisei aprender a ser a irmã caçula. Part of doing this was I had to listen to what they wanted. Então, parte desse meu aprendizado foi justamente assim, aprender a ouvir o que eles queriam, desejavam. Because the Toggle committee was able to mobilize 60 some churches, Porque o comitê de Itagal mobilizava algo como 60 igrejas, they had opportunity to do things they couldn't as little churches. E isso dava a elas a oportunidade de fazer programações que, como igrejinhas pequenas, elas não conseguiriam. They wanted to share music among the churches. Eles queriam fazer essa partilha musical entre as igrejas. I didn't have time, but I said, look, I will train somebody to do this. Aí eu não tinha tempo para isso, mas assim, eu posso treinar alguém para fazer isso. So they provided young people, and I trained them to use the computer. E assim, eles me designaram lá uns jovens, umas jovens, e eu treinei eles no uso do computador. So they created a Toggle hymnal, Aí eles criaram um inário de Itagal, recorded all the songs, gravaram tudo, and sent out the hymnal and the recorded songs to all the churches. E aí eles distribuíram esse inário com as gravações para todas as igrejas ali da região. Not my idea. A ideia não foi minha. Toggle idea. Essa era uma ideia deles. The other thing that we needed to do, 50% of the women were illiterate. Outra coisa importante a ser feita lá era que 50% das mulheres eram analfabetas. And we really needed to do literacy in the villages. E a gente precisava alfabetizar esse pessoal nas aldeias. But the committee was not interested. Mas o comitê não tinha interesse nenhum nisso. I worked on the primer, I worked on writing materials. Eu fiz apostila, produzi material de escrita. I got funding from a church to make 50 sets needed. Eu consegui até a doação de uma igreja para produzir 50 kits. For 2 years I waited. Fiquei esperando 2 anos, The leaders were not interested. porque a liderança não tinha interesse naquilo. Then one time when I was having coffee with the chairman, Mas aí quando eu tive uma ocasião, eu tomei um café com o diretor, he said, we need to do more evangelism so people will use the Toggle translation. ele diz assim, nós precisamos evangelizar mais para as pessoas usarem a versão em língua tagal. And I said, what about all the people who can't read? Ele diz assim, mas e esse monte de gente que nem sabe ler? And he said, yes, you should do something about that. Aí diz assim, você tem razão, faça alguma coisa quanto a isso. So I said, tell you what, why don't you have every church send someone who's going to be their literacy teacher? Então, por que você... Então, a sugestão que eu dei foi, por que vocês não contactam as igrejas, só manda uma pessoa de cada comunidade para ser o professor de alfabetização? So next time we had our 2-week checking session. Aí nós tivemos, em outra ocasião, de novo essa sessão de revisão de texto, durava 2 semanas, né? I trained teachers from every village. Eu treinei professores de todas as aldeias, Gave them materials, dei a eles material, and we set up literacy programs in every village. e aí a gente conseguiu criar esses programas de alfabetização nas aldeias. I had to wait till it was their idea. Então eu precisei esperar até que essa ideia fosse a ideia deles, Because I was younger sister. porque eu só era a irmã caçula. One of the checks we have to, one last story, one of the checks we have to do in translation is we have to take it to people who haven't worked on the translation. Haven't worked. Assim, uma das etapas da aprovação de uma tradução é que a gente precisa apresentá-la a pessoas que não se envolveram na tradução para revisar. Typically they're non-Christians. Em geral, não são cristãos nem cristãs. I couldn't do it Então eu estava fora, né? because I was there as a linguist and anthropologist. Porque eu estava lá como linguista, antropóloga. So I talked to the chairman several times about this checking that we needed to do. E aí eu mandei várias mensagens para o diretor, precisamos fazer essa revisão. But he didn't understand. Mas ele não entendia. So I waited. Então eu esperei. And then one day while we were drinking coffee, Aí outro dia que nós de novo estávamos tomando um cafezinho,
We drank lots of coffee in Tagal. Olha, a gente bebia café pra caramba lá em Tagal. But it was during these informal meetings Mas, olha que curioso, justamente durante esses encontros informais that we could talk about dreams. que a gente podia falar de sonhos. So we were drinking coffee, E a gente estava lá, tomando cafezinho, and we had a chart of the translation progress. e aí nós tínhamos esse mural que mostrava o progresso da tradução. So all the New Testament books were drafted, all of them were checked. Por exemplo, já tinha sido feito o rascunho inicial de todos os livros do Novo Testamento, já tinha sido revisado. But there was this column called reading check. Mas aí tinha essa coluna assim, revisão de leitura, And it was blank. e estava atrasada. And he said, "You told me about that one time. What was that again?" Aí ele dizia, eu lembro que você me escreveu alguma coisa sobre isso. O que era mesmo? I said, "It's when we take the translation out and check it with people who have never heard." Essa coluna se preenche, assim, a gente distribui essas traduções para pessoas que nunca leram e tal, para elas lerem. He said, "That's a great idea. Ele disse assim, pô, que ideia boa! We can't preach to an older man." Então, assim, nós não podemos pregar para um homem mais velho. It was not culturally appropriate. Isso não era culturalmente apropriado. But we can ask him to help us. Mas a gente podia pedir a ajuda deles. We can ask him if it's good Tagal. A gente podia perguntar, o texto aqui está em bom tagalês? 2 weeks later, I came back to the village. Aí 2 semanas depois eu voltei lá na aldeia. He introduced me to 2 young people. Ele me apresentou 2 jovens. He said, "These are your readers." Ele disse assim, esses são os leitores. I said, "My what?" O quê? Your readers. São seus leitores. You know, the guys who are going to go out with the scripture and read it to everyone. Esse é o pessoal que vai ler as escrituras para todo mundo. So he asked the church for 2 evangelists, Então ele tinha pedido para a igreja 2 evangelistas. and they decided they would pick the hardest Tagal villages. E eles decidiram que eles iam nas aldeias mais difíceis do Tagal. They would not let people up into the longhouse. Eles não iam deixar as pessoas entrar na casa de tronco, de madeira. They were very strong magic, Porque tinha esse feitiço poderoso. very dark area. Eram áreas assim, sombrias. They decided 14 villages. Each day they would just read the scripture at each village. Então, assim, nós vamos chegar nessas 14 aldeias mais difíceis e vamos ler a Bíblia. They did this for 2 years. Durante 2 anos fizeram isso. I taught them how to ask questions so that we could check the scripture. E assim, eu pedi, olha, depois que você fizer a leitura, faz umas perguntas ali para a gente conseguir conferir, né, o texto. But those questions ended up being much longer discussions. Mas aí essas perguntas acabavam sendo discussões, conversas muito mais longas. After 2 years, Depois de 2 anos, the translation chairman, o diretor da tradução he said, "They're okay, they're ready now." disse, beleza, tá pronto agora. So on Christmas Day, they asked everyone who wanted to be a follower of Jesus. E aí no dia do Natal, eles perguntam assim, quem quer ser um seguidor de Jesus? They baptized 300 people that day. Batizaram 300 naquele dia. 7 churches were planted in those villages. 7 igrejas foram plantadas nessas aldeias. Sometimes we have to understand what people expect of us. Então, às vezes nós precisamos compreender o que as pessoas esperam de nós. God works when we listen. Deus trabalha quando nós escutamos. But understanding culture, I just want to share a couple of Bible stories where status makes a big difference in our understanding of the story. Eu vou partilhar com vocês 2 narrativas bíblicas nas quais o status faz uma diferença muito grande na compreensão da história. Honor is very important in the Greco-Roman world. O conceito, a honra, era fundamental no mundo greco-romano. There was regular competition for honor. As pessoas competiam normalmente assim pela honra. So honor was based on what we talked about, a scribe status. Então, a honra tinha esse aspecto de algo atribuído, And also on achieved status. mas também havia essa honra conquistada. And this honor game was played on a regular basis. E as pessoas assim tinham essa, entre aspas, disputa de honra assim, regularmente.
what we have to understand in the next parable is meals in the ancient world Então nós precisamos, para compreender a próxima parábola, entender o que eram as refeições no mundo antigo. was not just about being hospitable. Não era só uma questão de hospitalidade. It was about establishing your rank between each other. Dizia a respeito a também você deixar muito claro assim as diferenças de hierarquia entre as pessoas envolvidas. So if I was a high status person, usually it would be a male wealthy person. Então, se eu tivesse um alto status, fosse uma pessoa muito rica, né? I would invite both my wealthy friends Eu convidaria tanto os meus amigos ricos também, and my low status workers. mas também convidaria os meus trabalhadores lá, mais plebeus. But I treated them differently. Mas os trataria diferente. To my high status friends, Para o pessoal de alto status, a colegagem, I'd feed them really good Brazilian barbecue, metia aquele churrasco de picanha maturada. really good. What do you have with barbecue? Picanha, rump steak. Yeah, go ahead. Yeah, all the good food. Só filé mignon, prime rib, black angus, né? But to my Baby beef, isso. low status workers, Mas o pessoal da plebe I'd feed them bread and water. ficava no pão e água. And what it did is reinforce Então, o que isso significa? Isso reforça the status differences. essas diferenças de status. So, we're going to look at a meal. Vamos olhar então para a refeição. We're going to see that Jesus actually redefined what was honorable. Jesus redefiniu o que era honroso. It was no longer based on status. E isso não tinha mais base no status. Luke is very intentional in giving us stories where the main characters have very different statuses. Lucas narra muitas histórias nas quais as pessoas envolvidas eram de status diferentes. Okay. If you remember Luke 36 through 50, I'll give you a synopsis. Um resumo de Lucas 7, de 36 a 50. It's when a Pharisee invited Jesus to dinner. É quando um fariseu convidou Jesus para janta, para uma refeição. In Jewish culture, Na cultura judaica, a Pharisee, a man, and he might have been somewhat wealthy to invite Jesus. Provavelmente, sabendo da cultura, era um fariseu rico para convidar Jesus. But just being a male and a Pharisee, he was high status in that culture. Então, por ser homem e fariseu, era uma pessoa de status alto na cultura. And you remember the woman? Vocês lembram da mulher? She was a woman. Mulher. We don't know much about her except she was a sinner. O texto não diz muita coisa, só assim, é uma pecadora. So here you have a Pharisee who regarded himself as pure and kept purity laws. Então nós temos aí nessa narrativa um fariseu que se considerava santo porque observava as leis de pureza. And the contrast with a woman who was a sinner, just the opposite. E isso cria um forte contraste com a mulher oposta a ele, que era uma pecadora. And we get insight into Simon because he thought, well, if Jesus really knew, what that woman was, then he wouldn't allow her to touch him. E aí o Simão, esse fariseu, pensa assim, não, se Jesus soubesse quem é essa mulher, ele nem deixava ela tocá-lo. And we often teach it, and this is very important, about forgiveness, because Jesus talks about forgiveness in the story, right? E essa é uma narrativa sobre perdão, porque é sobre isso que Jesus fala, perdão. But the punchline is actually at the end. Mas a frase marcante está no fim. Jesus says, Simon, Diz assim, Simão, I came in and you did not give me water for my feet. diz assim, Simão, eu vim na sua casa, mas você nem deu água para eu lavar meus pés. She has not stopped wetting my feet and wiping them with her hair. Ela não para de lavar os meus pés com as suas lágrimas e está secando com o cabelo. You did not give me a kiss. Você não me deu um beijo. She has not stopped kissing my feet. E ela não para de beijar meus pés. You did not give me oil for my hair. Você não me deu óleo para ungir meu cabelo. She has not stopped. She anointed my feet with perfume. Mas ela ungiu meus pés com perfume.
just as stark the contrast between their status Então, há esse marcado contraste entre os status is the contrast between their behavior toward him. e há também um contraste marcado do comportamento deles para com Jesus. You see, Simon did not treat Jesus as a social equal. Simão não tratava Jesus como um igual no status. His actions were designed to humiliate Jesus. As suas ações eram pensadas como uma forma de humilhar Jesus. So we have this contrast of the person who has the right status in the world Então, há esse contraste entre uma pessoa que tem o status correto no mundo, behaving dishonorably toward Jesus, se portando de maneira desonrosa para com Jesus, and the dishonorable woman e uma mulher que não tinha honra, acting honorably toward Jesus. agindo de maneira honrosa para Jesus. Honor was no longer about who you were, your status in the world, Então, a honra nessa narrativa não diz respeito a quem você é no mundo, but how you responded to Jesus. mas como você responde a Jesus. Isso é honra. Let me give you another famous story. Outra narrativa bem conhecida, The Good Samaritan. a narrativa do bom samaritano. We know this story. A gente conhece bem. If you've been in church, you hear it all the time. Se você está na igreja, sempre estão pregando sobre isso. Again, if we look at status and what's happening with status, we have the same contrast. Então, se a gente pensa numa ótica de status, de novo há um contraste. What's interesting is we never know the identity of the man on the road. Nós nunca sabemos a identidade da pessoa que está caída lá na estrada. Commentaries say it's because Jesus didn't want anyone to be able to exclude that person. E aí os comentaristas dizem, não é identificada essa pessoa, porque Jesus não quer que ninguém exclua esse tipo de pessoa. So you know the story. Então, você conhece a Who went história. by the first? Quem passou primeiro lá para a pessoa que estava ferida? The man bleeding on the road, and then who goes by? Estava lá o homem caído, se esvaindo em sangue na estrada, e quem que passa por ele? Yeah. So a high status male, right? The highest you can get in Judaism, basically. He goes by. Então passa o sacerdote, que é o status mais alto que você pode ter na Judéia, e passa. Who's the next one to go by? Quem é o próximo a passar? All right, another high status person, as high as you can be. Uma pessoa dos melhores status que você pode ter. So again, we have very high status in the eyes of Israelites. Então, de novo, você tem essas pessoas que têm um alto status aos olhos de Israel. So who stopped? Quem parou para atender a pessoa? The Samaritan, the despised status as low as you can go. Parou o samaritano, que é o pior status, é o mais baixo que você chega. So again, we have the contrast of the high status people, the honorable people doing the dishonorable thing. De novo, você tem um exemplo em Lucas das pessoas com status de honra agindo de maneira desonrosa. And the dishonorable person doing the right thing. E a pessoa destituída de honra fazendo aquilo que é certo. But if you look at how Jesus describes the Samaritan's action, he could have just said, hey, he helped the person, right? Mas da maneira que Jesus descreve essa ação, ele não podia dizer assim, puxa, o samaritano fez a coisa certa. But if we were listening to Jesus, he was just dragging the story on. E se nós estivéssemos lá na plateia ouvindo Jesus, parece que ele estava esticando a história. By what the Samaritan did. Contando o que o samaritano fez, tudo que ele fez, né? Right? He took pity on him. He bandaged him. Se compadeceu daquele He homem, put oil and wine in his wound. o enfaixou, aplicou óleo nas feridas, He put him on his own donkey. botou lá no lombo do burrinho, He took him to the inn. levou até a estalagem, a hospedaria, He paid for his night. pagou pela estadia, He gave more money to the innkeeper. deixou lá para o estalajadeiro mais um crédito. Jesus was making a point. Então assim, Jesus estava querendo mostrar alguma coisa com isso. We have an American expression. He was rubbing it in. Jesus estava assim, quase assim, vou esfregar na sua cara o que eu estou querendo dizer, né? Assim, sendo bem because direto. he really wanted people to get it. It's not
who you are. Porque a ideia que Jesus queria passar é essa. Não é quem você é, But how you treat your neighbor. mas como você trata o seu próximo. Your status is not what makes you righteous. Não é o teu status que te torna justo. At least our status in the world. Claro, não o nosso status no mundo, né? É disso que está falando. But it's our response to Jesus. Mas como nós respondemos a Jesus. So if we look at Scripture over and over again, Jesus is talking about the right actions of people, not who they are in the world. Então, o tempo todo nas Escrituras, Jesus está falando quais são as ações corretas, e não sobre quem são as pessoas no mundo. So I wanted to give you some examples of just how Luke uses those status differences to make a point about who are in the people of God. Então eu quero mostrar como Lucas usa essas duas narrativas acerca de status para mostrar quem nós somos no mundo. So no matter how many doctorates we have, Não interessa a quantidade de doutrinas, de doutorados que nós temos, desculpa, de doutorados. doesn't matter if we're a bishop, Não interessa se você é bispo, bispa, doesn't matter if we're a pastor. se você é pastor, pastora. It matters if we love Jesus and love others. O que importa é se nós amamos a Jesus e amamos ao nosso próximo. Jesus reflected that in his own life. Jesus refletiu isso na sua própria vida. This is the famous prayer in Philippians that Jesus at the highest status, right? He did not consider him equal, but he took the most humiliating death on the cross. Nós conhecemos aquele texto de Filipenses 2, que é um hino, né, no qual Jesus, que estava lá no status mais alto, desce ao lugar mais humilhante, a morte mais humilhante, que é a morte na cruz. And through that self-sacrifice, God exalted him. E por conta desse auto-sacrifício, Deus lhe exaltou. Every knee will bow. E diante dele, todo o joelho se dobrará. So what about us? E nós? Some of you are going to get degrees. Alguns de vocês aqui vão obter um diploma. Some of you will be pastors. Algumas serão pastores, pastoras. Some of you will be doctors and lawyers. Alguns podem ser médicos e advogados. Our status isn't about us, Status não é sobre nós, but it's something that we can use to serve people. mas sim algo que nós podemos usar para servir as pessoas. The Tagals taught me this. Isso eu aprendi lá em Tagal. When I went back to the village after my first doctorate, Quando eu voltei à aldeia depois do meu primeiro doutorado, it didn't change what they thought of me. eu não considerava o que eles pensavam de mim. I was still a younger sister, Eu continuava sendo lá a irmã caçula. but what was interesting was our first conversation as a meeting of a committee. Mas foi muito interessante a primeira conversa que tivemos numa reunião do comitê. They were discussing what we were going to do with our doctorate. Estavam discutindo o que nós vamos fazer com o nosso doutorado. It was not my doctorate, it was our doctorate. Ou seja, não era o meu doutorado, era o doutorado nosso. So we have to look at whatever God gives us. Então nós temos que olhar aquilo que Deus nos concede. He has given it to us Ele nos dá algo to serve each other para que sirvamos uns aos outros, umas às outras, and to reach out into the world. e alcançar o mundo todo. All right. So, we've kind of talked a lot about culture. Então, já falamos bastante sobre cultura. I want to give you some tools to help you learn about people and learn about the culture that you may be planting a church. E eu quero agora ajudá-los a aprender sobre a cultura, ou cultura no local onde você vai plantar uma igreja. I don't know the different subcultures and cultures in Brazil, Eu não conheço a cultura nem as subculturas brasileiras, but I know that where I live in little tiny town of Wilmore, mas eu sei que lá onde eu moro, que é uma cidadezinha chamada Wilmore, there are different subcultures just within a very small town. Mesmo nessa cidade pequena, tem várias subculturas. There are the river people. Tem o pessoal lá do rio, perto do rio. There are the people across the tracks. Tem o pessoal que mora do outro lado dos trilhos. There are people who live up in the newer housing.
Tem o pessoal que mora lá naquele conjunto habitacional novo. There are also very wealthy people. É pessoal rico, né, gente? And then there are students. E aí tem os alunos e alunas, né? But there's all kinds of different people. Então, tem muita gente diferente. And one of the things I would want to do is to learn about those different types of people. E eu queria aprender sobre esses diferentes tipos de pessoas. Sometimes when I talk about culture, especially with students who are already within a church plant, E quando eu falo de cultura com alunos e alunas que às vezes já estão envolvidos em uma plantação de igreja, or they're already a pastor, ou já são pastores, pastoras, one of their fears is if they start asking people questions, um dos medos que eles têm é que se saem por aí fazendo perguntas para as pessoas, they will find out what they've been doing wrong. Eles vão descobrir que erros eles estão cometendo. What I have discovered, though, Mas aí, o que eu descobri most often is they discover what they've been doing right. é que normalmente eles descobriam, na verdade, o que estavam fazendo de certo. I have discovered that most people who are in ministry Descobri que a maior parte das pessoas que estão no ministério, have a very intuitive sense of people. essa intuição quanto às pessoas. They do things that they think is right, but perhaps not knowing why they're right. Eles fazem essas coisas, agem de maneira que assim é correta, mas nem sempre eles entendem o porquê disso, é intuitivo. So the tools I give you are not to show what's right or what's wrong. Então, essas ferramentas não são assim para dizer, isso está certo, isso está errado. What it will do is help you understand what you're doing right, O que eu quero é ajudar você a compreender o que você talvez esteja fazendo de certo, so you can be more intentional. para que você seja mais intencional quanto a isso. I never set out to do this big revival meeting group thing. Nunca foi a minha praia assim fazer esses grandes cultos de avivamento. But an anthropologist came and helped me understand that the Tagals were using their form of feast to do the checking sessions. Assim, mas aí um antropólogo veio e me disse, olha, você percebe que o pessoal de Tagal, durante essas reuniões de revisão de texto, está usando uma forma cultural que eles têm de celebração. And once I understood, I could do it more intentionally in helping the Tagals do what they were doing. E quando eu percebi isso, eu pude ser mais intencional para auxiliar os tagaleses a fazerem o que queriam fazer. So, intuitive will make it explicit so you can be intentional. Então, a intuição pode ser explicitada, tornada explícita. E isso ajuda você a ser mais intencional. Many of us listen and want to listen to people. Muitos de nós querem aí escutar, ouvir as pessoas. Think of these tools as a new way of listening. Então pensem nessas ferramentas como uma nova maneira de escutar. So, again, it's way of loving them, understanding them in order to reach them for Christ. Então, de novo, é uma maneira de amá-las, de compreendê-las, para alcançá-las com o amor de Cristo. Okay. There's only 4 tools, São só 4 ferramentas. so fear not. Então, que beleza, né? Só 4. All right. There's 4 basic ethnographic tools that anthropologists like myself use to learn culture. Nós, pessoas como eu, antropólogos e etnógrafos, temos basicamente 4 ferramentas para aprender sobre as pessoas. The first is interviewing. A primeira é fazer uma entrevista. Okay. Many times when we want to do research on church or an area, Muitas vezes, quando a gente quer pesquisar uma área ou até sobre uma igreja, what happens is we want to distribute a questionnaire. a gente quer assim, vamos distribuir um questionário. By the very formation of those questions, Mas a formação desse questionário, dessas perguntas, you already put your own assumptions into those questions. o que acontece é que você, ao formular as perguntas, já embute nela os seus pressupostos. For instance, Um exemplo. if I ask a question like, what did you like about our worship
worship service at church? Or what did you like about the church service? Por exemplo, você faz a pergunta lá no questionário. O que foi que você gostou durante o nosso culto aqui na igreja? They will answer something in your church that they liked or not. Eles vão responder algo que eles gostaram na sua igreja. But Ou you- não, né? Ou não gostaram. But you've limited their answer to your church, their experience at your church. E isso, na verdade, é limitar a resposta da pessoa à experiência que ela teve na sua igreja. But if you ask a question, an open-ended question, and ask for a story, Agora, se você formula uma pergunta aberta e pergunta uma história para a pessoa, formular uma história, for instance, tell me about your favorite worship experience. por exemplo, me conte sobre o seu culto mais marcante. Now they can tell you a story about a time when they were involved in maybe it involved dancing and other kinds of things with tambourines that you don't have, and you ask them, what did you like about that experience? E aí a pessoa fica livre para te responder, olha, eu gostei muito de um culto uma vez. And you may, Tinha dança, tinha tambor, e aí você pode perguntar, bom, mas o que você gostou nisso então? you may find out they liked worshiping with their whole body. Pode ser que você descubra as pessoas gostavam de adorar, cultuar com todo o corpo. So it's very difficult when we want to find the answers, Então, é muito difícil, quando a gente quer descobrir respostas, want to find out the motivations and needs of people. e é muito difícil descobrir as motivações e as necessidades das pessoas. So we want to ask our questions. E, na verdade, o que a gente quer é fazer as nossas perguntas. But what we need to do Mas o que nós precisamos fazer is to give people to tell us their stories. é encorajar as pessoas a contarem as suas histórias. Talking about what was one of the, maybe they don't go to church. You may ask them not, why don't they go to church? Vamos supor, você está lá com uma pessoa que não vai à igreja, não frequenta. E em vez de perguntar para ela, por que você não vai à igreja? But maybe ask them, what was their church experience like? Por que você não pergunta assim, que experiência você tem com a igreja? What are some of the things you liked about church? O que você gosta numa igreja? What are some of the things you didn't like about church? Tell me some of the things you didn't like about church. Fale um pouco sobre coisas que você detestou numa igreja. When we begin to ask these kind of questions, Quando nós começamos a fazer perguntas assim, we may hear some hard things, às vezes a gente ouve umas coisas bem difíceis. but we want to hear what people are thinking, Mas nós queremos saber o que as pessoas estão pensando. what their perceptions are. Quais são as suas percepções? You know, again, how do they perceive us versus how we want to be perceived? Ou seja, ao invés de querer saber como nós nos percebemos, nós queremos saber como elas nos percebem. I remember when I was at university, Eu me lembro, na minha época de universidade, I was involved in Campus Crusade. eu participava dessas cruzadas evangelísticas no campus. My heart was evangelism. Eu sempre amei evangelizar. My grades suffered. E por conta disso, as notas, né, as avaliações sofreram. Sometimes I'd get in a conversation and miss class. Porque às vezes eu estava tão envolvida lá numa conversa que eu perdi a aula. But I remember one time I was admiring someone's dog and just petting their dog. E eu lembro uma vez que eu estava lá fazendo carinho no cachorro de uma pessoa. I don't know what directed the conversation, but she began to say, yeah, Paul is really against women. Eu não lembro como é que o assunto chegou ali, mas eu lembro que a pessoa comentou assim, pois é, Paulo detesta as mulheres. And that's why she rejected the church. E por isso ela também rejeitava a igreja. So I asked her, tell me what you mean. Diz assim, o que você quer dizer com isso? That conversation lasted an hour Durou 1 hora a conversa. as I learned about what she was thinking. Fui aprendendo o que ela pensava. So, what I'd like you to do right now, because you've been listening, I'd like you to get with another person Já que vocês estão só escutando, eu quero que você sente com alguém and ask a question
that allows them to tell a story. They won't tell the whole story. I'll give you 1 minute on one side and then we'll switch. So think of a question that asks someone to tell a story about something. Pense numa pergunta que ajude a pessoa a te contar uma história sobre alguma coisa. Nós vamos fazer rapidinho aí, 1 minuto, e depois inverte. Senta com alguém, em dupla. Okay, take a minute. 1 minuto, gente. Rapidinho aí. All right, what were some of the questions you asked? Pessoal. Deu. Quais foram as perguntas que vocês fizeram? O que mais você gosta de fazer? Yes, that would get a great story going. What Dá do you? uma boa história. Yeah. What other question? Yeah. Qual é a experiência dela da musicologia e ela também também considera o que eu tenho mais, o que seja a minha experiência, as igrejas cristãs. Yeah, so what are some of the things as a theology that you enjoy the most? What are some of the hardest? Those are great questions. Sim, boas perguntas. Think of yourself, maybe you are watching football. You have children who are practicing football and you're with other parents. Pensa assim, você está lá assistindo seus filhos jogando bola e tem outros pais e mães lá. These are the kind of questions you can ask to begin to listen to people, their stories. De repente, fazer essas perguntas pode te ajudar a começar a escutar as histórias dessas pessoas. Maybe at break at work, you can ask some of these questions about people's experience with spirituality. De repente, lá no intervalo do trabalho, você pode perguntar para as pessoas essas questões sobre sua vida espiritual, sei lá. When I was at UCLA, Quando eu estava na UCLA, na UCLA, a Universidade da Califórnia, because my major was history of Christianity, porque a minha formação era em História do Cristianismo, and you often share majors. You know, what's your major? é porque o sistema universitário lá é diferente, né? Mas você divide classes, às vezes, com outras áreas de concentração. Many times when they heard my major, Quando as pessoas ouviam, eu estou fazendo ênfase em História do Cristianismo, other students would ask, I used to be a Christian. as pessoas já vinham com essa. Eu era cristão. And I would ask them, well, tell me about that. E aí eu respondia, então, fale mais sobre isso. It gave me an opportunity to listen to why they left Christianity and some of the hurt they may have experienced. Isso, claro, me possibilitava ouvir as suas histórias sobre por que eles não eram mais cristãos e talvez alguns sofrimentos, algumas dores que eles tiveram. You may have many people whose parents went to church or they used to go to church, Pode ser que muitas pessoas iam junto com seus pais e mães às igrejas. asking them why they left. Pergunta, por que não vai mais? May give you insight into some of their needs that were not being met. Pode ser que isso te ajude a encontrar as necessidades delas que não foram atendidas. And learning to listen to them. E, portanto, isso ajuda a gente no aprendizado a escutar as pessoas. So the questions, you can direct questions, like for instance my question on, tell me about, how you used to be a Christian. Tell me about that. You can direct them into areas that you want to listen to. Você pode usar as perguntas como uma forma de dirigir as pessoas à área que você gostaria de escutá-las. Por exemplo, me conte sobre sua vida cristã, me conte por que você não é mais cristã. Okay. The other tool we use is observation. And you go, well, of course. Claro, outra ferramenta que nós temos à nossa disposição é a observação. But this is more intentional observation. Mas veja, isso é uma observação intencional. Sometimes we participate with people. Às vezes a gente está junto com as pessoas ali, participa de algo. We can look at who people relate to, what they are doing. Nós podemos observar o que as pessoas estão fazendo, com quem elas estão se relacionando. Why do they go to places? Where do they go? Where do they spend their spare time? Onde as pessoas gastam o seu tempo livre, para onde elas vão passear, o que elas vão fazer. Every summer we go back to California for 3 months. Todos os verões nós passamos 3 meses na Califórnia. One of the things I observed, Uma das coisas que eu observei, on Sunday morning, all my neighbors were out on the beach. que no domingo de manhã todos os meus vizinhos estavam lá na praia, We live on the coast. porque é uma cidade costeira, né?
So people would take their coffee, and that's when great conversations would happen. E as pessoas aí tomando café, e é aí que as belas conversas surgiam. I learned if I wanted to talk to my neighbors, I needed to be on the beach on Sunday morning. Então eu descobri que se eu quisesse conversar com meus vizinhos, eu tinha que ir para a praia domingo de manhã. So I go to church on Saturday night Então eu vou para a igreja sábado à noite, because Sunday morning is when people who aren't in church are on the beach. porque no domingo de manhã é o horário que as pessoas que não são da igreja estão na praia. And so every summer I get to have these conversations and hopefully touch people for Christ. E claro, todos os verões eu aproveitava para esse tipo de conversa e, quem sabe, alcançar as pessoas com o amor de Jesus. So think about where people are, what they're doing, what they do in their spirit. Where do they hang out? Então pensa assim, onde as pessoas estão, o que elas estão fazendo, onde elas vão para se divertir, para ter lazer. Sometimes it's as simple as creating a space for people to hang out. Às vezes é simples criar um espaço para as pessoas se reunirem, para passarem um momento de lazer, descontração. The other tool is we map both the physical. Again, we talked about the symbolism of the physical, but where do people meet? Who are they involved with? Outra ferramenta que nós temos é o mapeamento. A gente já falou sobre o aspecto físico e simbólico dos relacionamentos, então isso diz respeito assim, aonde as pessoas se encontram e o que está no entorno. It's also helped to know the relationships of people in your church. E isso ajuda você a descobrir os relacionamentos das pessoas na sua igreja. One of my students was studying a church that split. Um dos meus alunos servia uma igreja que tinha passado por um racha. What she discovered was the split was along kin family lines. E a pessoa descobriu, o aluno, descobriu que esse racha tinha justamente esse contorno de duas famílias, né? Era uma questão familiar. So if you're a pastor and there's a small group of people who do a lot of things together, Então, se você é um pastor, pastora, e tem aquele grupinho de pessoas que passam muito tempo juntas, that group of people will probably have a lot of influence in your church. aquelas pessoas ali vão ter uma influência grande na sua igreja. You'll want to get involved with those people E aí você vai querer ali colar com aquelas pessoas. so that you make sure that it's not you against that influential group. Então você quer evitar, assim, criar aquela coisa, não, eu estou contra o grupo influente na igreja. I probably shouldn't tell you this since it's being taped, Eu talvez não devesse dizer isso, já que estamos sendo gravados. but I will anyway. Mas eu vou falar. Every semester when we start the new course, Todo semestre, quando nós começamos uma nova turma, I usually observe who are the influential students in my class. eu observo quem são os alunos e alunas influentes na minha sala de aula. And after a couple weeks, you can tell who are the leaders in the class. E depois de umas semanas, é fácil você dizer quem são os líderes da classe. I make sure those leaders are my friends. Assim, me asseguro de que essas pessoas são meus amigos e amigas. I invite them to help me with things Eu convido para me dar uma ajuda, because I want to make sure that they lead the class in the direction I want the class to go. porque eu quero me assegurar de que eles me ajudam a levar a classe na direção que eu desejo. But you can observe that about people and also knowing families. If there's a large family group, E você pode observar isso, de repente tem lá um grande grupo familiar. you want to know who makes decisions in that family group Você quer saber quem que toma as decisões naquela família. and make sure you use some informal ways of influencing that decision. E de repente lançar mão de mecanismos informais de influência a essas decisões. Okay. The other thing we do is we look at Facebook pages. Outra coisa que a gente faz é pesquisa de arquivo. De repente, You can tell olha Facebook. Yeah, you can tell a lot about people by their Facebook page. Você descobre muito sobre as pessoas pelo perfil de Facebook. What they like to do, where they hang out. O que gostam de fazer, onde eles gastam tempo, se It's the divertem. best anthropological tool there is. É a melhor ferramenta antropológica que existe. The kind of music they like. Que how they tipo de dress up. música que gostam, né? Let me tell you what I did. I used these tools because I was curious. The church I belong to in California
is very multicultural. Eu lancei mão dessas ferramentas porque eu queria descobrir e estudar a minha igreja lá na Califórnia, que é muito multicultural. So, and in their mission statement, every service you hear we are a multicultural, multi-generational church. E todos os cultos, eles citam a missão que a igreja definiu, né? A afirmação da sua missão, que é: nós somos uma igreja multicultural e multigeneracional, né? So I wanted to know, did they back up their words with their actions? Aí eu quis assim, será que eles falam isso da boca para fora ou as ações seguem o que eles dizem? So I began to ask questions. Aí eu comecei a fazer perguntas. I talked to the pastor. Tell me how you started the church. Fui conversar com o pastor. Como é que você começou a igreja? I observed Observei. who was on the platform, Quem está lá no altar, né, durante o who were culto? the greeters, Quem ficava cumprimentando as pessoas na who were porta? working in the bookstore. Quem estava na biblioteca? Then I went to their social media. Aí fui olhar as mídias sociais. I looked on their Facebook page. Fui fazer aquela vasculhada de Facebook. Who were in their pictures? Who were in their pictures? Quem que estava lá nos bancos? I looked at all their brochures. Eu olhei os folhetos. Who were in those pictures? Quem que estava nas fotos? I looked on their wall of their leadership. Who are their leaders? Aí eu fui olhar e tinha aquela galeria de fotos de lideranças. Quem eram essas pessoas? What I discovered was across all platforms, E eu descobri que em todas essas plataformas que eu pesquisei, different ethnicities and different generations were represented. sempre tinha representação de etnias diferentes e de gerações diferentes. I could walk into the church and find people who were like me. Eu entrava na igreja e encontrava pessoas como eu. Someone who was Asian could walk in the church and be greeted, or find somebody on the stage who looked like them. Uma pessoa já envelhecendo podia entrar na igreja e lá via no altar uma pessoa que nem ela. Podia encontrar pessoas como... Same with older people, younger people. Somebody my age was on the platform playing contemporary music. Tinha alguém da minha idade, da minha faixa etária, lá no púlpito, tocando música contemporânea. Mesma coisa um idoso podia ver. I was pretty impressed. Isso me impressionou. So those are the kinds of things you can do in your church. If you have a mission statement, Isso é uma coisa que você pode fazer lá na sua igreja. Se você tem uma afirmação da nossa missão, do a study of your own church. faz um levantamento, um estudo da sua igreja. Do you back up your words Será que a gente está vivendo as nossas palavras? with your media, with your leadership? A sua liderança, a sua mídia. So, let me just give you two examples. And what we do is, as we listen to people, we look for themes. You're not asking direct questions, so you have to look at the data to find them. Quando você está conversando com as pessoas, às vezes você não faz perguntas, mas você olha e analisa os dados para tentar encontrar temas que surgem. Do they use words like multi-generational, multicultural? Por exemplo, será que as pessoas lá na comunidade usam Are there corriqueiramente as palavras assim, multigeneracional, multicultural? Or maybe they describe their best church experience as warm and friendly and hospitable. De repente, eles usam as seguintes palavras para descrever a melhor experiência de igreja que eles tiveram: acolhedora, hospitaleira, quentinha. Do everybody talk about a certain issue? Todos falam, de repente, sobre uma determinada questão. They didn't feel welcome, perhaps. Talvez não tenham se sentido acolhidas, bem-vindas. I listen to sermons. Bom, eu escuto sermões. What are the central themes in sermons? Quais são os assuntos, os temas principais das pregações? Let me give you just one example of one of our students who did this. We've been doing this probably now 5-10 years for church planters and teaching them ethnographic methods. Eu vou dar um exemplo de um aluno que está envolvido em uma plantação de igreja e já tem feito isso por de 5 a 10 anos. One of our pastors was in charge of short-term mission. Um dos nossos pastores estava encarregado de uma missão de curta duração. She wanted to know how people got involved in short-term mission. E ele queria saber como envolver as pessoas nesse tipo de missão de curta duração. It wasn't what she thought.
não era isso não era o que a pessoa pensava que ajudava. As she listened to their stories, E eu disse assim, Every- ouça as histórias, every single person had been invited by someone else. presta atenção, todo mundo que está ali foi convidado por outra pessoa. Another student wanted to start small groups in his church. Um outro aluno queria começar pequenos grupos na sua igreja. He thought what people needed was more information on small groups. Ele pensava assim, não, o que esses jovens estão precisando são pequenos grupos informativos. He discovered it was not information but time. Mas ele descobriu que a grande questão não era a informação, e sim o tempo. They all had small children. Todos tinham filhos pequenos. He did discover they liked being together in their adult fellowship class on Sunday. Aí ele descobriu, bom, essas pessoas gostam muito de estarem juntas na sua classe de fraternidade adulta no domingo. So he created small groups in that adult fellowship. Então, ele criou pequenos grupos dentro dessa sociedade ali, dessa fraternidade. So they were in the adult fellowship, but they met around tables in small groups. So they had the small group experience in a venue they were already going to. Então, o que ele fez? Ele aproveitava esse evento que as pessoas já iam e fazia elas sentarem em torno de mesas em pequenos grupos. Então, elas tinham essa experiência de pequeno grupo em algo que elas já frequentavam. This was just a short introduction on some of the concepts of culture and why it's important to study culture and a little taste of how to study culture. Então, isso foram conceitos, provocações e conceitos iniciais para vocês estudarem cultura, como estudar cultura. I hope it's enough to get you curious to look further into some of these issues. A minha esperança é que isso seja um aperitivo que te deixe curioso para pesquisar mais por conta própria. All right, thank you very much. Obrigada. You want-